Olá! Hoje nós vamos falar sobre investimento e perda. Vamos aprender a partir de agora, de uma vez por todas, que nós não perdemos nada. Ou nós ganhamos, temos um retorno em cima de algo, ou nós aprendemos. Tudo aquilo, lembra o que a gente sempre fala e que é uma verdade? Que tudo que eu foco expande. Então, toda a minha atenção que eu dou em algo, ela expande. Todo investimento que eu faço em alguma coisa, ele retorna. Então, aquilo que eu coloco foco expande. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso estar alerta a esse investimento. Porque muitas vezes eu acabo investindo, fazendo coisas que eu não tenho clareza do retorno. E lá na frente, aquele retorno não era o que eu esperava. É por isso que, como não era o que eu esperava, a tal da expectativa, aquilo que eu invisto vai me trazer um retorno. Então, se eu levar assim para o lado financeiro, por exemplo, eu preciso fazer 3 perguntas quando eu vou investir em algo. Eu faço 3 perguntas. Primeiro, vai voltar alguma coisa daqui? Vai. Quando vai voltar? E com quantos vai voltar. Então, o investimento, que a gente coloca a nossa energia, algo, dinheiro, plantação, nós temos sempre uma esperança, né, uma expectativa de que tenha um retorno, né, que tenha um ganho em cima disso. Então, por exemplo, se eu for comprar uma casa, eu faço essas 3 perguntas. Vai voltar para mim o retorno financeiro, por exemplo? O investimento vai ser bom para mim? Eu vou ter, o que que eu ganho com isso, né? O que que eu ganho com isso? Não só em termos materiais. Eu vou ganhar o quê? Eu vou ter acesso a uma outra realidade que eu quero viver, um bairro, vai facilitar a minha vida em alguma coisa. Mas também nós precisamos entender e fazer o cálculo da parte financeira, sabe por quê? Porque o investidor inteligente, ele também observa nessas 3 perguntas se essa casa, esse patrimônio, essa terra, esse terreno que eu vou adquirir, esse bem, eu vou ter que trabalhar muito para que ele, para que eu consiga cumprir aquilo. Então, isso também é um retorno que eu preciso calcular. Esse investimento vai me trazer retorno e lá na frente eu vou ter que gastar a minha energia. Vai compensar esse ganho que eu vou ter agora com essa energia que eu vou ter que gastar depois? Porque, por exemplo, uma casa que é comprada de forma financiada, eu passo uma boa parte da minha vida pagando ela, né? Então, a gente precisa olhar esses detalhes. Se eu compro, por exemplo, algo que está abaixo do mercado, que está em preço do mercado, eu ainda tenho condições de conseguir vender e ter algum retorno. Por quê? Porque um bom investidor, ele escolhe coisas que lá na frente aquilo vai devolver para ele. Por exemplo, aquilo vai fazer com que eu não gaste mais a minha energia e que aquilo trabalhe para mim. Porque, por exemplo, desse caso que eu dei, se eu compro uma casa, um terreno abaixo do mercado e lá na frente eu vendo, eu vou ter um lucro, um retorno. Então, ao invés de eu ter trabalho para continuar pagando e finalizar, eu vou ter um retorno, porque eu vou vender algo, vou receber o valor que eu comprei de volta, e junto com ele vem quantos, né? Vem mais uma parte, né, desse valor, pelo valor que ele vai ter na hora que eu for vender. Então a gente precisa olhar as coisas como investimento, sendo investidor, né? Investir em relacionamentos, investir em cérebro, investir em cérebro por quê? Investir em saber quem eu sou, como processo
a minha mente, o meu cérebro, porque isso vai trazer muitos, muitos, muitos benefícios, né? Eu hoje sou uma pessoa que invisto em cérebro, sou obstinada, porque eu já entendi que cada vez mais que eu entendo e conheço o meu cérebro, o meu ser, quem eu sou, mais benefícios eu tenho, mais um ser humano melhor eu tenho oportunidade de me tornar. Não fico obscura, né? Eu começo a perceber quais são os meus limites e entender que existem algumas limitações que não é verdade. Por quê? Pelo entendimento do cérebro, pelo entendimento de quem eu sou. E entendimento, por exemplo, do universo, de que tudo é feito de energia, né? E aí eu sofro menos. Por quê? Por entender de cérebro, por entender de, de como é o ser humano, de como eu funciono. Né? Muitas vezes a gente deixa a cargo dos médicos saberem como o nosso corpo humano funciona, mas e se a gente nos conhecesse, sabesse e soubesse como os nossos órgãos, como o nosso cérebro funciona, como é que eu funciono, né? Quanto sofrimento eu evitaria? E é isso que acontece comigo hoje. Eu evito muitos sofrimentos hoje por estar cada dia mais conhecendo quem eu sou. Então, o investimento sempre vai dar retorno, desde que eu esteja atento àquilo que eu estou investindo. Porque muitas vezes eu acabo investindo em coisas que, sabe, que o retorno não é aquilo que eu espero. Claro que eu vou aprender, claro que tudo que eu passei, tudo que acontece, que aconteceu na minha vida foi por um aprendizado, eu só agradeço. Mas eu entendo que existem conhecimentos e existem decisões de investimento que eu vou ter muito mais retorno, entende? Mas, de qualquer forma, qual é o conceito? Que sempre que eu for investir em algo, e que eu não vá com olhos do medo do perder, e sim que eu vá com olhos de que estou aprendendo cada vez mais. Porque a gente está aqui na Terra para quê? Se não para aprender, não é? Então é isso. O convite de hoje é virar essa chave, fazer as tarefas que são extremamente importantes, já começar a pensar em investir. Investir, por exemplo, em pequena escala, naquilo que eu tenho hoje, com o objetivo de aprender como funciona. Porque quando eu aprendo como funciona, mesmo com investimento mínimo, eu vou saber onde eu consigo, eu vou saber onde eu tenho acesso. E aquilo que eu sei onde tenho acesso, eu posso ter, né? Então, porque eu não sou investidora, porque eu investi na bolsa de valores, por exemplo, em ações, invista R$ 50, entende? Então a gente pode sim começar tudo aquilo que a gente quiser investir com o que a gente tem, porque isso só vai aumentando cada vez mais que eu tenho conhecimento, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima chave.